Imagine receber uma planta de arquitetura, desenhada pelo próprio Criador do Universo. No topo de uma montanha envolta em fumaça e fogo, um homem recebeu um segredo. Não era apenas o desenho de uma tenda. Era um mapa tridimensional que explicava como o céu funciona, como o mal seria derrotado e, o mais importante, como a humanidade perdida poderia finalmente voltar para casa. Eles estavam no meio do deserto. Tinham ouro, tinham medo e tinham um passado manchado. Mas o que eles construíram ali, na areia quente, esconde profecias que afetam a sua vida hoje. O que existia dentro daquele lugar proibido, onde apenas um homem podia entrar uma vez por ano sem morrer? E o que isso revela sobre o destino final do nosso planeta? A resposta está nos detalhes. Prepare-se, porque hoje vamos decodificar o mistério do santuário. Para entender essa história, precisamos voltar ao pé daquela montanha. O povo de Israel estava envergonhado. Eles haviam acabado de cometer um erro terrível, adorando um bezerro de ouro enquanto seu líder, Moisés, estava fora. A conexão com o divino parecia quebrada. O silêncio do céu era ensurdecedor. Eles mereciam o abandono. Mas então, acontece o impensável. Em vez de destruição, desce uma ordem de misericórdia. O Criador diz: façam um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Pense no peso dessas palavras. O infinito, o santo, queria morar numa tenda, no meio de um acampamento poeirento, cercado por pessoas falhas como eu e você. Mas para que isso acontecesse, a casa precisava ser perfeita. Não podia ser uma invenção humana. Tinha que ser uma cópia exata, uma miniatura do que Moisés viu em visão, o verdadeiro templo que existe no céu. A reação do povo foi instantânea e comovente. Aqueles mesmos homens e mulheres que antes estavam perdidos, agora arrancavam seus brincos, anéis e braceletes. Não para fazer um ídolo, mas para construir a casa de Deus. Ouro, prata, tecidos tingidos de azul, púrpura e carmesim. Ira tonta oferta, tanta generosidade vinda de corações arrependidos, que Moisés teve que dar uma ordem inédita na história. Parem de trazer ofertas, já temos o suficiente. O povo deu o seu melhor porque entendeu que aquilo não era sobre religião, era sobre relacionamento. A construção começou. E não era uma tenda qualquer. Era uma estrutura móvel, genial, feita para ser desmontada e carregada pelo deserto, mas com a glória de um palácio real. As paredes eram tábuas de acácia revestidas de ouro puro, encaixadas em bases de prata. O teto não era apenas uma cobertura, eram 4 camadas de proteção, peles e tecidos finos, escondendo a beleza interior dos olhos curiosos de fora. Antes de entrarmos, se você gosta de desvendar mistérios antigos e entender como eles se conectam com o futuro, já se inscreva no canal. Estamos apenas começando a tour pelo lugar mais sagrado da Terra Antiga. Imagine que você é um israelita comum naquela época. Você se aproxima do pátio externo, a primeira coisa que você vê é o altar de bronze. O fogo ali nunca se apaga. É ali que o peso da culpa é resolvido. O cheiro de carne queimada é um lembrete constante. O pecado é real e tem um custo alto. A inocência paga pela culpa. Perto dali, uma pia de bronze feita dos espelhos das mulheres, onde os sacerdotes lavavam as mãos e os pés, água e sangue, pureza e sacrifício. Mas o verdadeiro mistério estava além da primeira cortina. O lugar santo. Ali dentro, o chão era o deserto, mas as paredes eram ouro. A única luz vinha de um candelabro maciço, o Monurá, com 7 lâmpadas que nunca se apagavam, representando aquele que é a luz do mundo. Do outro lado, uma mesa com 12 pães frescos trocados a cada sábado, mostrando que Deus sustenta seu povo, tribo por tribo, dia após dia. E bem na frente, antes de mais um véu, o altar de incenso. Toda manhã e toda tarde, o cheiro doce do incenso subia, atravessava a cortina e entrava no lugar mais sagrado de todos. Esse incenso representava as orações, misturadas com a perfeição divina, tornando aceitável o pedido de um ser humano falho. Era um sistema de intercessão contínua. Mas havia um lugar onde ninguém ousava entrar. O Santo dos Santos. Separado por um véu grosso e belíssimo, bordado com anjos guerreiros, estava o coração do santuário. Lá dentro, apenas um objeto, a Arca da Aliança. Uma caixa de madeira e ouro. Dentro dela, o padrão moral do universo, as tábuas dos 10 mandamentos. A lei que o diz: o salário do pecado é a morte. Mas olhe com atenção para o que estava em cima da arca. Havia uma tampa de ouro maciço chamada propiciatório, e sobre essa tampa, 2 querubins de ouro, curvados em reverência, olhando para baixo. Por que eles olhavam para baixo? Porque entre a lei que exigia justiça e a presença de Deus, havia o sangue aspergido. A misericórdia cobria a lei. Ali naquele espaço brilhava uma luz sobrenatural, o Shekinah, a manifestação visível da presença de Deus. Era o trono de Deus na terra. Agora preste muita atenção, porque aqui a história se torna pessoal para você. O que acontecia ali não era teatro, era vida
ou morte. Todo dia, quando alguém pecava, trazia um cordeiro, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal inocente e confessava seu erro. Naquele momento acontecia uma transferência invisível. A culpa saía do pecador e passava para a vítima. O animal morria, e o sacerdote levava o sangue para dentro do santuário. Você percebe o que estava acontecendo? O pecado era transferido do povo para o santuário. Dia após dia, o santuário ficava sujo, contaminado com os registros dos erros de Israel. O perdão era concedido, mas o registro permanecia. Isso nos leva ao dia mais tenso do ano. O Yom Kippur, o dia da expiação. Era o dia do julgamento. Ninguém trabalhava. Todos jejuavam. O acampamento ficava em silêncio absoluto. O sumo sacerdote se despia de suas roupas de glória e vestia linho branco simples. Ele entraria onde ninguém podia ir. Se ele não estivesse preparado, morreria. 2 bodes eram trazidos. E aqui está um segredo fascinante. A sorte era lançada, um bode era para o Senhor, o outro era o bode emissário, ou Azazas. O bode do Senhor era sacrificado. Seu sangue era levado pelo sumo sacerdote para dentro do Santo dos Santos e aspergido sobre o propiciatório, bem diante da luz de Deus. Isso significava que o preço foi pago integralmente. A justiça foi satisfeita. Mas então, o sacerdote saía, ele carregava agora simbolicamente todos os pecados que haviam se acumulado no santuário durante o ano todo. Ele saía vitorioso e o que ele fazia? Ele colocava as mãos sobre a cabeça do segundo bode, o bode vivo, o bode emissário, e confessava sobre ele todas as iniquidades de Israel. Esse bode não era morto como sacrifício. Ele era banido, levado para o deserto, para uma terra solitária, carregando a culpa final para nunca mais voltar. O acampamento estava limpo, o santuário estava purificado. O povo estava livre. Mas espere, lembra que eu disse que isso era um mapa? Moisés não inventou isso. Ele copiou do original. O texto sagrado nos diz que o que aconteceu no deserto era apenas uma sombra. A realidade está acontecendo agora, não em uma tenda de peles, mas no verdadeiro santuário celestial. Não com sangue de animais, que nunca poderia remover o pecado de verdade, mas com um sacrifício infinitamente maior. Aquele cordeiro representava o sacrifício perfeito que viria séculos depois. Aquele sumo sacerdote representava aquele que vive para interceder por nós. E o que isso significa para o hoje? Significa que há um julgamento acontecendo. Mas não é para te condenar se você aceitou o substituto. O julgamento serve para mostrar ao universo que você está seguro. Assim como no dia da expiação, chegará o momento em que o santuário celestial será purificado. O registro do mal será apagado para sempre. E o bode emissário, aquele que instigou todo o mal desde o princípio, o originador da rebelião, levará sobre si a responsabilidade final, não como Salvador, mas como o culpado que será banido para a destruição eterna. O tabernáculo nos ensina que Deus não ignora o mal. Ele lida com o mal. A justiça e a paz se beijam. O problema do pecado tem solução. Aquela nuvem de glória que encheu a tenda no deserto, fazendo até Moisés recuar, é a mesma presença que quer preencher o vazio da sua vida. Não precisamos mais de tendas, nem de sacerdotes humanos, porque o véu se rasgou. O caminho para o Santo dos Santos está aberto. O mapa nos levou ao tesouro. A certeza de que não estamos sozinhos no universo e que há um advogado defendendo nossa causa agora mesmo. Se essa viagem pelo tempo e pelo significado do santuário abriu sua mente, deixe seu like. Isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas. O que você acha que foi a peça mais impressionante desse tabernáculo? A arca? O candelabro? Me conta nos comentários. E se você quer entender mais sobre como essas profecias antigas desenham o nosso futuro,